Na graça e na paz do Senhor Jesus. Estamos estudando o livro de Ezequiel e veremos hoje o capítulo de número 7, o segundo julgamento. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 7 para você fazer uma leitura antes de nos ouvir. Lembrando que esse livro foi escrito com o propósito principal de incentivar os exilados a permanecerem fiéis ao Senhor, para que ele cumprisse a sua promessa de reconduzi-los à terra prometida e de conduzir o templo e Jerusalém a novas alturas de glórias. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus, com a palavra da Bíblia, com a palavra de edificação, de exortação desse Deus que, buscando ele se deixa achar. Estamos aqui no capítulo de número 7 do livro de Ezequiel. Nós estamos vendo o julgamento sobre Judá e Jerusalém. Dentro desse julgamento, as visões iniciais, a vocação, os atos simbólicos e os discursos relacionados. E estamos vendo o discurso relacionado às profecias de julgamento. O Senhor concedeu a Ezequiel as palavras para falar sobre a destruição de Jerusalém que se aproximava. Como já falamos, dividimos essa parte em 3 sessões. As profecias explicativas de julgamento, que já vimos no capítulo 5. A primeira profecia de julgamento, também já vimos no 6. E nós veremos a segunda. Nesse capítulo, nos próximos 27 versículos, a segunda profecia de julgamento contra a idolatria, pela boca do profeta Ezequiel. Em resumo, veremos o segundo oráculo de julgamento contra a idolatria. Ezequiel retornou ao tema de julgamento contra a idolatria, usando uma linguagem ainda mais forte que a primeira. Ele falou sobre o julgamento que se aproximava como catastrófico, envolvendo todas as nações. É sempre assim que começa o seu oráculo, com a palavra do Senhor vindo a ele dizendo algo. Nesse caso era para ele, filho do homem, dizer à terra de Israel que o fim estava vindo, e vindo de forma total, completa, sobre os 4 cantos da terra. O fim estava vindo por causa da ira de Deus contra as nações, pois ele iria executar seu juízo na terra conforme fossem os seus caminhos, em consequência às suas abominações. O fim viria sem piedade e completo, e as punições seriam proporcionais aos caminhos deles. Quanto mais apegados às abominações, mais seriam punidos. Quanto estiverem sendo punidos, diz a palavra que eles saberão quem é o Senhor. Mal sobre mal era o que se esperava por eles. Verso 5, ele repete novamente de forma dupla que o fim estava vindo. No entanto, esse capítulo não prediz o fim do mundo, como parece indicar o verso 7, como no retorno de Cristo em glória, mas o fim de Jerusalém e de Judá com a invasão final dos babilônios se deu ali em 586 a.C. O julgamento que o povo de Israel sofreu nessa ocasião, com todos os outros julgamentos no Antigo Testamento, prefigurava o tipo de sofrimento que terá lugar na volta de Cristo. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente falaram sobre o dia do Senhor. Esse seria caracterizado pela vinda do Senhor como um guerreiro divino para julgar seus inimigos e abençoar o seu povo. O dia do Senhor poderia ser uma bênção ou uma maldição para Israel. O dia final do Senhor será o dia do julgamento escatológico, o derramamento da sua ira contra a injustiça. Veja o uso feito pelo Novo Testamento dos mesmos temas para julgamento final. Diversos versículos. Entre eles, Romanos 2,16, Apocalipse 16,14, Hebreus 10,25. O fato era que o que estava por vir era terrível. Tinha a ver com o juízo e com a ira do Senhor santa e justa por causa dos seus caminhos e todas as abominações dos povos uns para com os outros, pervertendo principalmente a justiça, o amor e a verdade. Novamente é enfatizado que não haveria piedade nem abrandamento da situação enquanto as abominações deles estivessem com eles, no meio deles. Mas na hora do castigo, sim, haveriam de saber que ele era o Senhor. O Senhor diz no verso 10 ao 13 que já tinha florescido a vara e brotada a soberba. A vara de Arão que floresceu tinha sido um sinal para os rebeldes. A violência e a arrogância que haviam separado ou desempenhado papel
tal papel no comércio, encontrariam agora a vara da ira do próprio Deus. O verso 13 é uma resposta aos que, se esquecendo de Deus, usam da violência, usam da ignorância, da maldade, para se enriquecerem ou para prosperarem do engano. Ninguém prosperará na vida pela sua iniquidade. Essa palavra-chave é forte. Ninguém prosperará na vida pela sua iniquidade. Pode até ter aquele momento de prosperidade, que é ilusória, que já vimos que é um laço armado contra a sua alma. Dos versos 14 ao 21, então, se você quer ser próspero, não use nenhum caminho das trevas. Se você usá-lo, você poderá cair em juízo. E não haverá saída para você. Dos versos 14 ao 21, tudo está já preparado para o fim por causa das abominações, por causa da falta de justiça na terra, por causa da opressão, da violência e da ignorância, por causa do engano, do egoísmo, do orgulho e da vaidade, que não leva em conta Deus nem o próximo. Isso é muito sério. Sobre eles estaria vindo de forma cruel a espada, a fome e a peste, a causar grandes desgraças na terra, deixando apenas alguns poucos sobreviventes marcados pela dor e pelo sofrimento. Não haverá forças nele, nem ânimo para enfrentar o inimigo, pois estariam enfraquecidos com os joelhos fracos como a água, estando sobre os seus rostos vergonha e sobre as suas cabeças calvas. Do que adiantaria sua prata, o seu ouro, no dia da calamidade, senão para o tropeço deles mesmos? Na hora da fome, poderá a prata e o ouro servir? Eles não são comestíveis, mas com eles foram feitas abominações, idolatrias, adornos, imagens e muitas coisas detestáveis. Agora seriam saqueados e passariam de suas mãos para outras mãos. A trombeta foi tocada e tudo estava preparado, sem que qualquer um deles se dirigisse à batalha por causa do terror e do tremor e do temor em seus ventres. Esses invasores, versos 22 ao 27, haveriam de vir contra a cidade e profanarem o seu lugar de culto, o templo em que tanto confiava como uma espécie de amuleto contra o mal, mas que dava direitos ao pecado e à vaidade. Como o Senhor havia escolhido Jerusalém com a sua morada e havia lutado em seu favor no passado, o povo assumiu como uma doutrina teológica que a cidade era inviolável. Então a confiança deles não era na justiça, não era na verdade, não era no fazer as coisas certas, mas era no amuleto, no templo, nos ritos, nos cerimoniais. Jeremias, contemporâneo de Ezequiel, estava também advertindo os habitantes da cidade a não confiarem na existência do templo como garantia para a sua segurança. Ezequiel 7, verso 1 diz: Demais veio a palavra do Senhor a mim, dizendo. Esse é o primeiro verso do capítulo de número 7, que tem 27 versículos. E o 27 diz: O rei pranteará, e o príncipe se vestirá de desolação. E as mãos do povo da terra tremerão de medo. Conforme o seu caminho lhes farei, e conforme os seus merecimentos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. O Deus Santo não mais ignorava a conduta do povo. A terra está cheia de crimes de sangue e a cidade está cheia de violência. Mas o julgaria pelo seu pecado. Então, Deus Santo não mais ignorava a conduta do povo, mas o julgaria pelo seu pecado. Verso 27. Somente depois que vier a angústia é que eles buscarão a paz, mas essa terá fugido deles. O que viria então? Miséria sobre miséria, rumor sobre rumor. Tentarão então buscar do profeta uma visão e do sacerdote uma palavra, mas do sacerdote perecerá a lei, e do profeta e dos anciãos todo o conselho. Nem o rei, nem o príncipe, nem o profeta, nem o sacerdote, nem o povo terão condições de se socorrerem e se auxiliarem, pois estarão vestidos de desolação, com medo,
assustados e aterrorizados, conforme foram os seus caminhos, assim eles estariam recebendo o merecido julgamento. Verso 27. Enfatiza novamente a palavra do Senhor que nestas horas e nestas condições, eles todos saberão que o Senhor é Deus. Lamentavelmente, não o souberam antes, pois teriam tempo de arrependimentos. Agora seria tarde demais. Amanhã estaremos aqui com Ezequiel, capítulo 8. Veremos Ezequiel e a experiência de um transporte visionário. Que venha a ser isso, hein? Fique aí conosco, nos acompanhe que amanhã veremos esse transporte visionário de Ezequiel, essa experiência dele no capítulo de número 8. Inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso blog jamaisdesista.com.br. Lá você encontra todo esse material escrito, gráficos, tabelas, ilustrações. Também recomendamos que você conheça a nossa loja virtual semeadores.com.br. Lá você vai encontrar no nosso material livros, literatura, poderá contratar serviços. Visite-nos, faça-nos uma visita e conheça nossos serviços. Às 8h30, todos os dias, o programa Momento Missionário da Igreja Os Semeadores. E aos sábados, às 15 horas, Momento Missionário Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. Às 20 horas, nas quartas-feiras, nós temos reprise do programa Momento Missionário com o pastor Johnny Ramos. Fique com Deus, tenham todos um bom dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.